Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação. Enquanto você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal da Priscilane, meu filho, que vai me ajudar demais. Eu rodo a vinheta. Roda, filho! Olha lá, vamos já começar no fervo. Vamos começar no fervo. Deixa eu só botar aqui o iPadson para vocês corrigir. Deixa eu ver se é esse ou é o outro. É o outro, aquele ali mesmo. Então, olha só. O que que aconteceu? O filho me mandou a redação e aí ele deixou muitos e muitos bilhetes. Vamos ver o que que ele escreveu aí no primeiro bilhete. Que ele achou a redação meio fraca, pois não ficou satisfeito com ela. Meu amor, isso é normal, tá? Isso é muito normal de acontecer, principalmente porque você está num processo aí de produção, né? Então, isso é bem normal, tá? Ainda mais nessa reta final aí, vocês vão se sentir inseguros, vocês vão se sentir é, perdidos. O que que eu oriento nesse sentido? Eu oriento que você continue produzindo, que você continue escrevendo, que você continue entregando as redações, porque é somente a prática que vai te levar à perfeição, tá? Ele teve muitas linhas de desenvolvimento e não conseguiu finalizar muito bem a conclusão. Poderia, ver a melhor maneira de diminuir esses meus parágrafos? Sim, eu vou cortar aí, vou melhorar o que for necessário. Não consegui finalizar muito bem os parágrafos com a reflexão crítica. Fiquei muito perdida em achar palavras. Não sabia se deveria retomar algo. Ok. Então, olha só. Aqui mesmo no YouTube, amor, tem vários e vários e vários e vários vídeos de redações corrigidas desse tema, né? Que é a questão da uberização do mercado do mercado de trabalho e os impactos da uberização. Então, você pode dar uma olhadinha aí nesses vídeos antes de produzir, inclusive em outros vídeos também, se assim você julgar necessário, para que você não tenha ideias, né, do que escrever. Percebi que repeti muito a palavra uberização e não achei uma outra palavra que pudesse substituir. Se houver alguma palavra que desse, qual seria? Na realidade, gente, muitas palavras elas não têm aí um sinônimo mesmo, tá? Algumas palavras, inclusive, no caso de uberização, se você tentar encontrar um sinônimo para ela, ele vai mudar a ideia do texto e não vai ser um sinônimo exato. Isso, inclusive, pode prejudicar a compreensão do seu texto. E aí, gente, o que fazer quando você tiver que escrever uma redação e você não encontrar sinônimos para a palavra? Então, isso acontece, já aconteceu com temas como as enchentes, já aconteceu com temas como a uberização, deixa eu ver qual mais. Superexposição nas redes sociais, enfim, tem vários temas, tá? Em que as palavras elas não existem aí, não tem sinônimos. E aí como que você vai fazer? Você vai usar pronomes para fazer essa retomada, tá? Então você pode usar o que, qual, o esse, o essa, o a, o tá? Então você pode usar aí pronomes para fazer essa retomada. Inclusive, isso demonstra um bom domínio da língua portuguesa, você aplicar aí esses pronomes na redação. Então vamos lá. Aqui nós temos o texto. O termo gig economy, forma de trabalho flexível e efetuado por meio de tecnologias e aplicativos, é um método de uberização no trabalho que está em crescimento em vários países. Porém, mesmo o gig economy sendo uma uberização eficiente em diversos países, aqui, para evitar repetição, você poderia ter colocado no mundo. Em diversos países, no Brasil, vírgula, por exemplo, vírgula, é visto que esse mecanismo de trabalho, na maioria dos casos, não é eficaz, pois possui impactos negativos aos empregados. Então, aqui nós temos a sua tese. Quando você traz negativos, você está trazendo juízo de valor. E o seu posicionamento está bem marcadinho. Excelente. Desse modo, os impactos da uberização do trabalho no Brasil, então assim, aqui, para evitar repetição, você poderia ter colocado, desse modo, as consequências
disso. Tá vendo? Aí você evita repetir impacto, impacto, uberização, uberização, Brasil, Brasil, tá? Então, as consequências disso, o disso ele retoma tudo aquilo que você mencionou antes, estão ligados ao abandono da educação formal e à precarização do trabalho. Então, tá ligado a isso e a aquilo. Então, aqui você teve um desconto por erro de paralelismo. Então, tem que ter essa atenção aí na redação, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Introdução tá tranquila, hein? Cortei aqui algumas informações, mas é apenas para melhorar a clareza do texto, né? A leitura da redação, nem tanto para diminuir o número de linhas, porque a sua introdução ela foi escrita dentro do esperado, tá? Inicialmente, é importante enfatizar que os jovens procuram trabalhar com a uberização antes de saírem das escolas e que muitos não terminam o colegial. Nesse sentido, segundo dados, deixa eu só aqui, ó, não terminam o colegial. Nesse sentido, segundo dados divulgados pelo G1, são em torno de 1,6 milhões, então é 1 milhão, né, e 600 mil pessoas trabalhando com aplicativos no Brasil. E mais de 40% não completaram o ensino médio. Desse modo, principalmente adolescentes buscam trabalhar com a internet antes de acabarem os estudos, o que pode causar. Então, lembra, amor, evita usar o pode causar, o pode fazer, o pode deixar, o pode não sei o quê. Por quê? Porque o pode ele indica uma possibilidade. E no texto dissertativo argumentativo, nós não estamos falando de possibilidade, nós estamos falando de certeza. Então, aqui você coloca isso causa, isso afeta, isso inviabiliza, isso evidencia, tá? Um grave impacto no futuro deles. Pois, se não conseguirem entrar nesse mercado de trabalho da maneira que gostariam, não terão como voltar aos estudos rapidamente. E assim, o percentual de pessoas que não completaram o ensino médio irá aumentar. Logo, é perceptível que menores de idade deixam a escola para tentar um emprego na internet. É negligente. Infelizmente, muitos falham. Então, o que aconteceu? Eu acredito, meu amor, que o problema no seu parágrafo tenha sido o argumento. A proposta não pedia as causas da uberização, pedia os impactos da uberização, os impactos da uberização. Então, quando você pensar na proposta, lembre-se do planejamento. Então, a proposta solicitava os impactos dessa uberização. Tá. Quais são esses impactos? Então, assim, ó, a falta de direitos, o trabalho excessivo, a falta de garantias, o cansaço, enfim, há vários impactos dessa uberização, impactos inclusive que eu trabalhei na aula. Então, o que eu entendo aqui? Quando você falou da escola, quando você falou da educação, esse dado, meu amor, ele não contempla exatamente aquilo que você falou. Na realidade, muitas dessas pessoas que não completaram o ensino médio, elas não completaram não porque começaram a trabalhar com o aplicativo e começaram a trabalhar na internet. Elas não completaram por outros casos, outras situações, outros motivos, e aí a falta dessa escolarização inviabiliza que essas pessoas elas ingressem aí no mercado de trabalho regular e tenham que trabalhar aí dessa outra maneira. Então, o que acontece, filho, quando você acaba extrapolando o número de linhas, quando você acaba olhando para o seu texto e sentindo isso que você falou? Ai, prof, eu não estou gostando da minha redação,
Eu olhei o texto, eu senti que ele ficou superficial, eu acho que a argumentação ficou fraca. O que que é isso? O que que é esse sentimento? São avisos, tá? São avisos aí para o seu texto, avisos aí para você olhar para o seu texto e falar, não, peraí, não tá correto, não tá efetivo. Então, como que você poderia ter feito o tópico frasal de uma maneira que tivesse bem articulado ao que a proposta solicita? Olha lá, você poderia ter feito assim, ó. Inicialmente, percebe? Então, olha lá, ó. Inicialmente, a falta de garantias trabalhistas. Então, esse aqui vai ser o meu argumento. A falta de garantias trabalhistas se configura como um grave impacto. Então, olha lá, ó, a palavra-chave da proposta. A palavra-chave da proposta. Então, é assim que o seu tópico frasal ele precisa ser construído. E aí, agora, você vai trazer alguma alusão, alguma informação de outra área do conhecimento, algum dado, algum exemplo, algum fato, algo que realmente comprove essa falta de garantias trabalhistas. Então, você pode até trazer aí, né, a criação da CLT, falar do governo de Getúlio Vargas, reiterar aí como esses direitos eles não são assegurados e como que as pessoas que trabalham dessa maneira são prejudicadas com essa falta de garantias trabalhistas, entendeu? Então perceba que no caso do parágrafo que você escreveu, você extrapolou a argumentação. Você foi além daquilo que a proposta solicitou. Tudo bem? Em relação ao número de linhas, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas está tranquilo, de 8 a 9 está tranquilo. Eu acredito que o segundo parágrafo tenha sido que você acabou se perdendo mais, tá? E aí o que que acontece? Como o seu argumento, meu filho, ele não está bem relacionado à proposta, você precisa de mais espaço para você argumentar. E aí, quando você precisa de mais espaço para argumentar, automaticamente você vai ter que desenvolver mais linhas. Então, você perceba que quando você escolher bem o argumento, desenvolver bem o argumento, você vai conseguir aprofundá-lo, você vai conseguir relacioná-lo e articulá-lo sem precisar gastar tanta linha, tá bom? Ademais, é lícito destacar que um dos principais impactos da uberização esteja relacionado à precarização do trabalho. Então, aqui, ó, fechou aquilo que você estava escrevendo. Dessa forma, dados do IBGE, o ideal é escrever por extenso toda vez que a palavra aparecer aí na redação, tá? Apontaram que cerca de 15 milhões de brasileiros ficaram desempregados após a Covid-19. Sendo assim, pessoas buscaram algum meio trabalhista dentro da uberização. Então, olha lá. Você falou para mim da precarização do trabalho. Você falou para mim da precarização do trabalho, então você deveria ter trazido uma informação de outra área do conhecimento, você deveria ter trazido uma informação de outro lugar, de outro fato, de outra situação, justamente para comprovar essa precarização. E na realidade você não fez isso, você trouxe dados assim mais aleatórios, né? Um dado assim que não comprova exatamente o tema. Então é isso que você tem que ter cuidado na redação. Porém, com várias pessoas trabalhando com esse método, é visto que sofrem pela precarização do trabalho, pois, segundo dados do Sebrae, 9 em cada 10 empreendedores não possuem funcionários e precisam enfrentar os desafios da uberização, perda dos direitos trabalhistas, trabalho em excesso e sem salário fixo.
já que nesse ramo de atividades trabalhistas, para adquirir um salário menor, é necessário mais tempo no trabalho. Enfim, é visível que pessoas buscaram a uberização como uma forma de saída do desemprego causado pela pandemia e, com isso, sofreram com os desafios da precarização do trabalho presente nesse ramo. Então, aqui, ó, o seu parágrafo ele ficou muito explicativo, ele ficou muito descritivo, ele não ficou bem relacionado. Então, é importante aí que você cuide disso, que você tenha aí essa atenção no seu texto, tá bom? É importante aí que você tenha esse cuidado, beleza? Quando você fala da precarização do trabalho, o ideal é que você traga um exemplo, tá? Que você comprove essa precarização, mencionando, por exemplo, sei lá, os motoristas de aplicativos, os entregadores de aplicativos, falando como essas pessoas são vulneráveis, como essas pessoas não têm garantias trabalhistas, como elas precisam trabalhar em 2, 3 empregos, né? Ter que ter o seu próprio veículo, né? Pagar por isso para daí receber. Então, pensar em toda essa questão aí trabalhista. Então, veja, meu amor, que você trouxe aí duas alusões muito próximas. E aí não tinha essa necessidade. Então, você poderia ter focado apenas em uma alusão, tá? Talvez ter mencionado aí essa questão do desemprego e de que essa falta de emprego faz com que os profissionais aceitem qualquer oportunidade, mas aí você teria que mudar também o tópico frasal, tá? Quer ver, ó? Quando você traz, né, a uberização, algum meio trabalhista dentro dessa nova modalidade de trabalho, ó, dessa nova modalidade de trabalho. Seria uma forma de retomar aí e evitar a repetição. E enfrentam os desafios disso. Tá vendo, ó, como que se evita a repetição? É visível que as pessoas buscaram trabalhar dessa forma como uma maneira de saída do desemprego, tá? Então, ó, é dessa maneira aqui, ó, que você vai evitar a repetição quando você não tem um sinônimo exato, né? Um sinônimo que realmente dê conta da palavra ali que você trouxe. Por fim, é evidente a urgência de providências significativas na sociedade brasileira. Nesse sentido, para o enfrentamento dos impactos da uberização, cabe ao Ministério da Educação criar palestras e campanhas que serão repassadas dentro das escolas sobre as dificuldades enfrentadas na uberização e incentivar alunos a finalizarem os seus estudos, a fim de diminuir pessoas desempregadas ou trabalhando demais dentro do ramo da gig economy. Então, olha só, quando você fala de escola, né, não tem como relacionar sempre isso, porque a questão do emprego e do desemprego não se relaciona apenas a isso. Eu orientaria que você trouxesse aí a questão das leis trabalhistas, e aí você pensasse no poder legislativo, amor, como uma forma aí de instituir leis e instituir garantias, né, trabalhistas. Eu acho que dessa forma seria mais palpável, seria mais evidente, seria mais relacionado na hora de você conseguir defender aí o seu ponto de vista, na hora de você conseguir resolver a conclusão, tá? E aí o seu ponto de vista, que é falar desses impactos, ele seria resolvido, tudo bem? Então, olha só, a prof quer que você continue produzindo, mesmo que essa dificuldade tenha existido, porque é esse processo mesmo que vai fazer com que você cresça. Nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Então, agora é olhar essa correção, ver os exemplos que deram certo aqui no YouTube, no meu canal, e aí continuar e escrever a próxima redação. Tudo bem? Bora escrever redação então? Bora, meu filho!